Queria, antes de mais nada, então, agradecer o convite da organização para vir trazer, a partir de Braga, a estes tão desafiantes olhares cruzados, a perspectiva da religião grega antiga, através do exemplo concreto do deus Diónisos, que é profundamente enigmático e diferente de todos os deuses. A mitologia antiga marcava uma fronteira relativamente nítida entre a natureza dos seres divinos, dispensadores de dádivas, eternos habitantes olímpicos, dotados de imortalidade e de bem-aventurança, e a dos seres humanos, os industriosos e infelizes habitantes da Terra, inscritos na fatal finitude da sua mortalidade. A mais absoluta distinção entre eles passava, essencialmente, por este traço distintivo, que é o da morte. Homero e Hesíodo, a quem a antiguidade atribuía a honra conjunta da criação da teogonia dos gregos, detalham em verdadeira conformidade formular as novelescas invasões do divino no mundo humano. O exemplo mais flagrante é exatamente o de Deus. Zeus, Senhor Supremo de tudo, dotado da superior capacidade de compreensão do mundo, dos destinos e dos homens, e da inequívoca autoridade de a todos sancionar com o seu juízo moral, ele surge também regularmente referenciado com várias notações epitéticas que o denunciam como Pai e Pai dos homens e dos deuses. E se esta formulação poética conota em abstrato a personificação primitiva do poder supremo e primordial, a narrativa mitológica associou à sua figura a inflexão peculiar de um temperamento amoroso excepcionalmente arrebatado, o que veio a justificar as suas múltiplas aventuras e a sua numerosíssima prole, não só com deusas e divindades menores, ou figuras colaterais dos círculos divinos, mas também com variadíssimas mulheres mortais. Enquanto aos seus filhos, nascidos de mães divinas, cabia a pureza genética de uma bem-aventurada natureza imortal, aos nascidos de mulheres mortais, deixaria ele em herança uma natureza mestiça de semideuses mortais. É aqui que entra a figura do Diónisos. O que tem de especial a figura mítica do Diónisos? Os críticos notam que o deus se apresenta como um enigma por decifrar, desde a sua referência onomástica. O nome é claramente uma indicação de que ele é Dios, de Zeus, e Niusos, que se acredita que pode ter a indicação de filho de Zeus, mas pode ser que não, porque esta palavra, esta raiz Niusos, é de origem desconhecida e não se sabe muito bem o que é que está associada. Sabe-se que o mito de Diónisos tem muitas referências, por exemplo, as ninfas de Unisa, que são as suas amas, e o monte de Unisa, onde ele foi criado, há várias referências, mas a palavra é estranha. A sua biografia mítica também é particularmente estranha. Nascido na moldura das aventuras amorosas de Zeus com mulheres humanas, ele não é propriamente um deus imortal, nem um semideus mortal, mas um caso particularmente atípico. Apesar de ser um deus, ele vive sucessivas experiências de morte e renascimento. No meio da constante turbulência em que se afadigam nos poemas homéricos as divindades olímpicas, Diónidos ocorre citado apenas marginalmente em 4 discretíssimas ocorrências. Uma, na Ilíada, no livro 4, quando se fala do exemplo concreto do imprudente Licurgo que perseguiu o delirante Diónisos e as suas amas, as ditas ninfas de Unisa. Outra, no livro 14 da Ilíada, em que se faz uma alusão a esta Sémole, que seria a sua mãe, filha de Cadmo, uma mãe humana, que o gerou alegria para os mortais, num episódio em que nós costumamos chamar o catálogo das conquistas de Zeus. 7 conquistas que Zeus faz questão de apresentar à sua mulher legítima, dizendo, gabando-se das muitas figuras a quem ele arrastou a asa. Na Odisseia, no livro 11, quando se fala dos infernos, há uma alusão à Ariadne, que está no catálogo dos supliciados do submundo, que foi morta por Ártemis, estando associada, diz-se lá, que foi por indicação de Diónisos. E no livro 24, na descrição dos funerais de Aquiles, fala-se de uma ânfora dourada que o Diónisos ofereceu à deusa Tétis pelo carinho que ela lhe demonstrou naquele primeiro episódio em que ele foi perseguido pelo deus, pelo Licurgo, e que teve que se lançar ao mar. As 4 alusões homéricas
apresentadas sem necessidades de explicações, indiciam da parte do auditório um claro conhecimento do mito. Com efeito, elas serão retomadas sem desvios em todos os posteriores desenvolvimentos literários da narrativa, as mesmas indicações temáticas básicas da genealogia excepcional, ele é nascido de Zeus e de uma mulher mortal, da sua vinculação ao cultivo da vinha e ao êxtase embriagante, e da violenta resistência cultural, em clara interligação aos temas alternados do excesso irracional de sentimento, do amor e da morte. Também a tradição antiga, através do Hesíodo, faz discretíssimas alusões ao Diónisos, 2 vezes na Teogonia, quando se fala que ele é filho de Semele, e uma vez também quando se diz que ele é responsável pelo estatuto especial da princesa Ariadne, que também ascendeu aos céus por ser a sua companheira depois de ser abandonada pela Teseu. Nos Erga, o Diónidos é visto como o deus da vinha, portanto está associado à vinha. Os hinos homéricos, aquela coleção dos 31 hinos, o primeiro hino homérico, que é extremamente fragmentário, tem aparentemente uma alusão à sua genealogia, que é uma genealogia feita, fala-se lá em triatéres, há ali 3 coisas que se repetem, nós depois vamos esclarecer o que são essas 3 coisas. No hino homérico VII há alusão a uma prodigiosa manifestação do Deus que, sendo raptado por piratas, consegue fazer uma metamorfose brutal no navio onde vai a ser raptado e os marinheiros, os piratas, têm todos que se atirar ao mar de aflição. Essa imagem aparece em muitos vasos gregos. O hino homérico 26 também fala das ninfas de Unisa que cuidam e prestam cuidados ao Deus enquanto ele ainda é muito pequenino. A fonte fundamental, a fonte antiga fundamental que fala do culto e do mito do Diónisos encontra-se naquele documento magistral que são as Bacantes de Eurípides. Seguindo a tradição poética anterior, o Eurípides apresenta desde o prólogo, excepcionalmente enunciado pelo protagonista Diónisos, os antecedentes do episódio trágico. Semele, a filha humana de Cadmo e Harmonia, por quem Zeus se prende de amores, atingida durante a fase final da gravidez pelo incomparável resplendor divino do amante, morre, enquanto o menino, subtraído por Zeus ao corpo morto da mãe, é acolhido na coxa do pai até ao termo da gestação. Depois de voltar a nascer, portanto, ele morre e volta a nascer da coxa do pai, é confiado longe, não se sabe muito bem onde, às ninfas do Monte Nisa, que não se sabe onde fica, que o protegem do ciúme doentio da esposa legítima de Zeus. Já adulto, porém, regressa desde a longínqua Ásia, sabe-se que vem de lá, à terra helénica, e apresenta-se antes de mais em Tebas, a terra da mãe e do avô, a difundir o seu próprio culto e a impor o justo castigo a quantos renegaram a sua divindade, começando pela família mais próxima, as tias Ino, Autónomo e Agavo, caluniaram a memória da mãe e o primo Penteu, que recusa prestar culto. No pardo, que respeita a estrutura regular dos hinos cultuais e inclui referências explícitas ao traje e às insígnias das bacantes, e às várias etapas rituais da procissão, a oreibacia, subida aos montes, o sparagmos, uma espécie de cena de caça brutal, e a homofagia, cena em que as mênades completamente transtornadas comiam ainda vivas as suas próprias vítimas, ainda vivas às vezes, debaterem-se. Os especialistas reconhecem uma importantíssima fonte de informação sobre o ritual dionisíaco. A sucessão de episódios expõe a violenta oposição travada entre os 2 primos. Enquanto o Penteu, a autoridade régia, rejeita submeter-se à influência espiritual do desconhecido, que é sempre chamado o estrangeiro, e castiga civilmente quem o faz, Diónisos exerce superiormente essa influência, conquistando não só à força a adesão delirante das mulheres, sobretudo as mulheres eram as afetadas por este tipo de delírio em êxtase, mas também a afinidade consciente e sensata dos 2 mais nobres cidadãos, o ancião Tirésias, o adivinho, e Cadmo, o velho rei, que também é simultaneamente avô
do deus Diónisos, é o pai da Selma. É possível que o interesse de Eurípides pela figura de Diónisos, supostamente associado, segundo se deduz do testemunho de Aristóteles, às origens mais antigas da tragédia, se prendesse não só com a expressividade do seu culto na Macedónia, onde o Eurípides passou a convite do rei Arquelau os últimos anos de vida, mas também com a especial propensão do tragediógrafo para tratar temas relacionados com a componente irracional dos comportamentos humanos, que de resto andaria regularmente vinculada à esfera mítica do Deus. A história mais recorrente, de início aflorada pela tradição da poesia épica e trágica e posteriormente detalhada em autores tardios e nos hinos órficos, narra que a mãe seria Semele, a dita menina mortal, e que a quem Zeus, disfarçado de mortal, seduzira. Hera, ciumenta, aproxima-se dela, disfarçada de velha ama, e incentiva maldosamente a princesa, insegura acerca da identidade do amante, a pedir-lhe que se revele na sua verdadeira identidade. Comprometido numa jura de amor e incapaz de resistir à insistente pretensão da jovem grávida de 6 meses, Zeus surge-lhe como um relâmpago tonitruante. Fulmina com seu resplendor e consegue, no entanto, salvar o feto, já falamos desse pormenor. O menino que, antes de nascer, morreu uma vez, humano, voltou a nascer na coxa do Pai divino, e, portanto, aquele território de fronteira que o Deus passa exatamente por aqui. A partir do testemunho das bacantes, detalhava-se como, acicatadas pelo ciúme, as próprias irmãs da princesa foram as primeiras a fazer constar que a morte súbita da irmã, considerada por um raio, se ficará a dever à justa punição de Zeus. Daqui para a frente, as versões divinas, as versões míticas distinguiam-se. As mais simples narravam simplesmente isto: o menino morreu, voltou a nascer, ou antes de nascer, a mãe morreu, ele foi reintegrado na coxa do pai, voltou a nascer, portanto, ele começa a chamar-se Dithyurambos, o menino das duas portas, das duas saídas. O Dithyurambos é um tipo de verso coral que está sempre associado ao culto do deus Diónisos. Além desta versão, que é a versão mais básica, a clássica que está contada, havia outro conjunto de versões míticas que diziam que o pai de Zeus o resgatou e o entregou à tia Ino e ao marido Átamas, e que, apesar de ele aparecer disfarçado na caça dos tios junto com os primos como se fosse uma menina, o ciúme da deusa Hera, que era imparável, acabou por o detectar e, para se vingar, perseguir estes dois, Ino e Átamas, enlouquecê-los, e os dois mataram os 2 filhos que tinham. Portanto, é muito importante vermos que neste mito há um conjunto de notações sobre mortes violentas, particularmente de crianças. Mais tarde, estes dois, a Ino e o Átamas, morrem, são perseguidos, enlouquecem, matam os próprios filhos, morrem, e Zeus entrega então o menino às ninfas do Nisa. Mais tarde há um sincretismo com outras variantes míticas que envolviam, por exemplo, o cretense zagreu e o frígio sabásio. São mitos muito próximos, não se consegue perceber muito bem o que é que ela está, e sabe-se que nestes mitos se contava que este menino Diónisos, depois de renascer da coxa de Zeus, continuou a ser perseguido pela madrasta ciumenta, que mandou que os titãs que estavam ao seu serviço fossem junto da criança, seduzissem a criança por uma série de brinquedos e metamorfoses e desmembrassem, esquartejaram e cozinharam a criança. E esta criança, que pela segunda vez ou pela terceira vez, é difícil de contar, morre, volta a ser reconstituída pela avó, a Reia, que o torna, faz voltar à vida. Aos cuidados, algumas versões diziam que a Ino e o Átamas tinham aparecido exatamente nesta altura, outras diziam ao contrário, mas sabe-se que ele continuou a ser perseguido pela deusa Hera, era um dos objetos preferenciais da Hera. Ela tinha muitos, porque o marido tinha muitas amantes e muitos filhos, portanto, ele tornou-se o objeto
o ódio dela e por isso foi obrigada a fazer uma digressão mundial com uma comitiva de seres híbridos, que são aqueles que nós conhecemos, os silenos, os sátiros, os centauros, e um conjunto de mulheres, eram particularmente as mulheres que eram possuídas, as Ménades, Ménades significa deslocadas, todos inspirados pelo êxtase. Múltiplos relatos de morte violenta estão depois aqui contados no quadro narrativo da oposição ao seu culto e legitimidade. Os titãs tentam matá-lo, ele entra em guerra com Deus, com o rei Damasco, mata-o, o Licurgo persegue-o e ele vinga-se do Licurgo, o Licurgo enlouquecido mata o próprio filho, julgando que ele é uma vinha, mata-o a Amxadada, filho de Trias. O Orfeu recusa-se a aceitar também a sua influência e é assassinado pelas mulheres. O Icário, que foi o primeiro criador da vinha e que deu o vinho sem mistura de água, foi assassinado pelas pessoas da sua terra. O Penteu, que é o primo de que falam as bacantes, foi esquartejado pela própria mãe e irmãs que não o identificaram. As filhas do rei Mínias também recusavam-se a cultivar o Deus e, portanto, também foram transtornadas e uma delas matou o próprio filho, esquartejando e comendo-o cru. Ariadne, o Perseu, as Argólides, portanto, há aqui um conjunto de mitos que passam por mortes absolutamente violentas e que têm sempre a ver com a resistência ao culto do Deus Diónisos. Já estou a utilizar o meu tempo. Portanto, passando às conclusões, isto era só para ser bonito, eu vou ler com mais atenção as conclusões. A presença marginalíssima de Diónisos nos poemas homéricos, já vimos que só há 4 pequeníssimas alusões, ofereceu a uma larga facção de investigadores encabeçada por Erwin Rohde fundamento para se acreditar na origem estrangeira do Deus natural da longínqua Trácia e tardiamente admitido no panteão olímpico. Esta convicção, de resto sublinhada pelo testemunho de Heródoto e revalidada pela ambiguidade das versões míticas que diziam que ele teria inicialmente estado destinado a nascer em Tebas, porque a mãe Semele era de Tebas, mas depois não se sabe onde nasceu da coxa do pai e foi enviada logo para o estrangeiro. Portanto, esta convicção, sublinhada pelo testemunho de Heródoto e pelas versões míticas, que tendem a insistir nos tópicos da indefinição do seu lugar de nascimento e da resistência cultural a que se sujeitou todo o seu percurso vital, debate-se com 2 grandes dificuldades de monta, que são dificuldades históricas. Se, por um lado, nunca foi unanimemente subscrita desde a antiguidade, o Tucídides recorda num passo que o seu culto é muito anterior à colonização jónica da Ásia Menor. Ele era um deus claramente autóctone. Também surge recentemente posta em causa por incontornáveis descobertas arqueológicas. O testemunho de 2 tabuinhas de limiar B, encontradas em Pilos, da Idade do Bronze, cerca do século XIII a.C., têm um registro claro do nome do deus, provavelmente já associado ao âmbito do vinho, porque as tabuinhas são essencialmente tabuinhas de contabilidade de objetos que eram feitos em travessias de barco. Portanto, está associado ao vinho. Mas também há uma primeira inscrição votiva no templo de Aia Irine, em Ceos, como santuário de Diónisos. Isto parece comprovar que o deus já era seguramente reconhecido no mundo micénico. Há uma plataforma de entendimento para estas interpretações divergentes. Mais do que dotado de uma escassa relevância, os primeiros testemunhos literários parecem apresentar Diónisos como um deus frágil, a viver uma marginalidade arqueológica. Ele é um deus menino, aquele pequenino que aparece ali, que é castigado, que é maltratado. Na verdade, afastados do brilho aristocrático da polis e da sociedade heroica, a quem os deuses olímpicos emprestam suporte religioso, não só a sua figura de jovem rebelde, mas também o enquadramento essencialmente agrário que ele tutela como divindade da vegetação, os festivais comunais e o culto mistérico onde se manifesta, e a sua extraordinária capacidade de quebrar as barreiras do individual, mergulhando a identidade consciente do homem no inconsciente coletivo, surgem relegados a uma discretíssima sombra. Enquanto Semele, a terra-mãe, e Zeus, o raio fecundante dos céus,
associado às facetas, enquanto filho de Semele, peço desculpa, associado às facetas mais selvagens e incontroladas da natureza, Diónisos foi, durante séculos, o deus da vegetação, do vinho e dos prazeres naturais desordenados e libertadores. Capaz de, com o poder enigmático da sua epifania estática, arrebatar a consciência do homem, ele incentiva-o a libertar-se das suas próprias contingências, ultrapassando também os freios impostos pelas forças moralizadoras da ordem social. A relação dos pais, Zeus e Semele, metaforiza um mecanismo regular da fusão de opostos. O amor converte-se em morte. Repetindo o esquema imagético da dissolução de fronteiras, o pai converte-se em mãe, oferecendo ao nascituro uma placenta materna masculina. É uma coisa absurda, mas é o que é misteriosa, é enigmática, mas é o que é. E uma humanidade divina, que também é uma coisa absurda, mas é o que é. Obedecendo a este sortilégio paradoxal, o filho trará na sua matriz genética, permanentemente enigmática e incompreensível, a fusão dos inconciliáveis, euforia e destruição simultâneas. O desenvolvimento mítico que o faz renascer pela segunda vez da coxa do pai pode ser interpretado não só como um expediente lógico para legitimar a sua inusual imortalidade, mas como um enquadramento narrativo tendente a veicular, pela rejeição dos antecedentes matriarcais, uma nova fase patriarcal da religião. O ódio inflexível de Hera, já devia ter passado isto. O ódio inflexível de Hera por Diónisos e por seus atributos e âmbitos rituais, espelhado em múltiplas das hostilidades com que as personagens humanas o acolhem na narrativa mítica, parece refletir um primeiro mecanismo conservador de oposição, em particular da ordem normal e civilizada da polis, que é tutelada pela deusa Hera, face ao culto dionisíaco que, propagado essencialmente pelas mulheres, num verdadeiro surto contagioso, se teria divulgado, irradiando por todas as cidades civilizadas do mundo grego, provavelmente a partir do revigorar de elementos autóctonos muito antigos, pré-helénicos. Por volta do final do século VII e do início do VI, vencida a resistência inicial ao uso ritual do vinho e às extravagâncias comportamentais das Ménades, as autoridades decidem aprovar o culto, instituindo festividades oficiais em honra de Diónisos. Similarmente, os desenvolvimentos míticos posteriores notam que Diónisos é acolhido no Olimpo como um deus, onde não só substitui Héstia na mesa convivial, mas consegue também ali legitimar, perante a resignação da ciumenta Hera, a presença da mãe Semele, chamada deusa Tione. É, pois, provável que, à semelhança do transmitido pelo desenvolvimento narrativo do mito, a sua relevância na religião grega se tenha afirmado numa fase tardia, entre os séculos IX e VIII a.C., a que os especialistas tendem a chamar o despertar dionisíaco, posterior ao do seu real conhecimento pelos fiéis. A natureza contraditória deste Deus, que corporiza a dualidade e desvanece numa perturbadora coexistência as fronteiras da vida e da morte, da alegria e da dor, do individual e do coletivo, do homem e da natureza, do social e do selvagem, do eu e do outro, metamorfoseado pelo expediente da máscara cultural e teatral. Empresta fundamento ao contraste essencial, já claramente abordado pelos autores da Antiguidade, entre o impulso tutelado por Diónisos, da exacerbação moral dos sentidos, e o do luminoso Apolo, do espírito racional. Esta notação, modernamente desenvolvida por Nietzsche, fundamentou as mais recentes investigações sobre o Deus e a sua peculiar natureza. Enquanto Homero referencia Diónisos como alegria para os mortais, karma agrotoicin, outros autores empenham-se em descrever como a natureza jorra alegria à sua passagem. Ainda não era aqui, ainda não era. Outros autores, como é que é? Empenham-se em descrever como a natureza jorra alegria à sua passagem. Das pedras percutidas pelos tirsos das Ménades manam fontes, e dos seus pés que dançam brotam flores. Quando possessas, elas fazem jorrar leite e mel dos rios, e nenhum reduto da natureza permanece indiferente, antes se unindo entusiasticamente ao bacanal
se elas invocarem o Deus. Mas, ao contrário do que se esperaria, nem todas as narrativas míticas e interpretações rituais associadas a Diónisos se resumem a festivais de alegria desmesurada. Muitos dos seus elementos se prendem, como vimos, com a morte e a expiação. A notável reincidência do tema sombrio da morte violenta, a começar com a do próprio Deus, Diónisos, Zagreu ou Sabásio, e desenvolvendo-se depois especularmente em múltiplas variantes míticas na morte bárbara de vítimas humanas, em particular meninos e pequenitos, parece indiciar o tratamento poético de uma época primitiva a que corresponderia talvez uma fase ritual de sacrifícios humanos que não se encontra historicamente documentada na religião grega. Com esta se compaginam indícios claros de ritos iniciáticos que se multiplicam no enquadramento de algumas das versões do mito. O tópico mais relevante deste mitema parece ser o enquadramento genérico do mito no tema cruciante da morte, que desde a antiguidade abriu de forma radical e angustiada a consciência do homem para a certeza sombria da sua própria finitude. A surpresa mítica de ver Diónisos nascer filho de pai divino e mãe humana trá-lo ao mundo clássico manchado de mortalidade e permite-lhe morrer prematuramente. E o surpreendente enigma de renascer do seu próprio coração resgatado, como acontecia no mito de Zagreu, ou da seiva sangrenta da sua dor, como acontecia no mito de Sabásio. E o vinho é simbolicamente entendido desde o imaginário antigo como sangue da videira, usada como pulsão fecundante num novo exercício de concepção, ou do seio mágico oferecido pela coxa divina do Pai, permite-lhe assumir o estatuto de um morto imortal. Muito mais próximo que qualquer dos deuses olímpicos, Diónisos comunga com os homens a quem a terra nutre de uma natureza mortal. Porque é capaz de renascer da sua própria dolorosa finitude decepada, uma vegetação que tutela, e em particular como a videira que o representa. Ele acabará por prefigurar no espírito dos gregos a esperança de uma vivência transcendente na eternidade. Dado o seu caráter secreto, não sobreviveram informações claras nem detalhadas sobre a natureza do culto de Diónisos. Crê-se que os mistérios esotéricos, tendo por pretexto terreno a explicitação das técnicas de cultivo do grão, culminariam com a revelação aos iniciados das práticas de bem-aventurança transcendente. O sentido último da vida humana surgia conotado com a simbologia da semente, que apodrece sob a terra, mas volta a reemergir da morte para uma nova vida, como o próprio Deus. Podemos, pois, deduzir que o culto mistérico se centraria no tema da morte-renascimento e que a maior parte dos iniciados, estrangeiros, fora da lei, escravos, velhos e especialmente mulheres, gozando de alguma forma de um estatuto social marginal, se sentiriam particularmente atraídos pelas promessas de libertação e felicidade transcendente que o Deus parecia garantir. É provável que, na iniciação mística, o vinho, esse fluido enigmático da natureza e a embriaguez que ele provoca, fossem interpretados como uma dádiva de Diónisos que, mais do que alimentá-lo, concedia ao homem a graça de se libertar da dor e de todas as limitações da miséria cotidiana. Depois de ter sido adorado no mundo antigo como um Deus, por meio de um culto de excepcional projeção, ele está ligado à tragédia. Diónisos acaba por se assumir à consciência dos homens de todos os tempos como um símbolo irredutível de um estado mental, da antítese, da oposição latente, da rebeldia contra todos os mecanismos de opressão e todas as tiranias, e contra os preconceitos de todas as espécies. Em suma, um símbolo da independência do indivíduo face a todas as pressões. Com a sua natureza contraditória, enigmática e fascinante, ele evoca ainda, nos recessos mais íntimos do nosso inconsciente, o desejo incontornável que temos todos de desafiar as fronteiras da morte e inscrever-nos na eternidade. E agora sim, muito obrigada pela vossa atenção.